Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de domingo do dia 7 de abril de 2024. Para quem não conhece ainda, meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos certificado. Eu vou passar aqui os principais índices lá fora, depois vamos falar um pouquinho sobre o nosso mercado, como fechou a semana, os principais índices setoriais e depois eu vou trazer os destaques que eu vejo para esta semana. Começando pelo EWZ, ETF de Brasil lá fora, a gente teve uma semana de queda, fechando abaixo da média móvel de 200 semana também e testando uma região de suporte de um gráfico diário. Dow Jones, queda aí na semana bem forte, uma queda quase engolfando 2 dias, uma queda de 2,27 na semana, chegando a cutucar sua média móvel de 9 e até passando para baixo dela, mas voltando grande parte, né? A gente teve aí o S&P também fechando a semana em queda, mas uma correção, né? Não seria nada mal a gente ver o S&P vindo até a média móvel de 9. Nasdaq também fechou a semana em queda, chegou a tentar violar sua média móvel de 9, mas está se segurando bem interessante aí, fazendo aí até começando a dar indícios de querer fazer uma lateralização. A gente tem o FTSE 100 também com uma movimentação de baixa na semana, fechando em queda aí de 0,56 na semana, querendo fazer aí um movimento aí de alargamento no curto prazo, né? Se a gente entrar em gráficos menores, a gente vai começar a ver ele romper topo e romper fundo, né? Então, um cenário um pouco mais complexo. A gente viu ele rompendo essa região de resistência. Agora a gente precisaria ver uma correção para ficar mais interessante, depois o rompimento, e aí ele viria a romper essa região de resistência. A gente tem aí o Nikkei. Nikkei também fechou a semana bem pesado, uma queda de 3,41, chegando aí na média móvel de 9, tentando violar ela, mas também não conseguindo romper a média móvel de 9. Quase engolfando 2 semanas também, um candle bem forte, né? Mas ainda não perde esse fundo anterior, então ainda continuação de tendência, pode ser uma correção, mas uma correção muito forte. Xangai SE fecha a semana em alta aí de 0,92, né? Tentando aí romper uma região de resistência. Ficou bem interessante que semana passada ele tentou romper a média móvel de 9, os compradores defenderam bem essa região e agora só precisa romper esta região aí de resistência. A gente pode ver o FF2, minério de ferro, semana ali fechou em queda, semana passada, tentando romper uma região de suporte, não conseguindo. O CL2, que é o crude oil, fechou a semana passada aí em alta, né? Uma alta bem expressiva de 4,46, rompendo uma região de resistência bem interessante essa movimentação. O Bitcoin, na semana passada, fechou em queda, uma queda ali de 2,67, mas ainda vendo como uma correção aí o Bitcoin. Ethereum também fechou semana passada em queda, uma queda de 7,17, tentou vir para baixo da média móvel de 9 e os compradores defenderam muito bem essa região. Para a próxima semana ali, a gente tem na segunda-feira aí IBC-BR, né, às 9 horas, né, pode trazer um pouco de volatilidade para o nosso mercado. Também, né, na segunda-feira às 9h30 a gente tem núcleo de vendas no varejo lá nos Estados Unidos, que pode trazer uma volatilidade. A gente tem PIB da China também e vendas no varejo também na China, né? Na quarta-feira a gente tem IPC na zona do euro e na quinta-feira ali a gente também tem dados ali, vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos, que pode trazer uma volatilidade. Nessa semana, né, no dia 1º, 2 e 3, a gente teve uma saída de fluxo estrangeiro e na segunda-feira uma saída bem expressiva, né? Tanto que a gente pode ver aqui na segunda, né, dia 1º e no dia 13 a gente teve aí saídas acima, né, da média móvel de 28 períodos, né? Então, umas saídas bem expressivas aí. Vamos falar um pouquinho do nosso Ibovespa num gráfico semanal. O nosso Ibovespa fechou a semana em queda, uma queda aí de
1.02, brigando aí numa região de suporte, dando uma lateralizada. Precisamos ficar atentos aí na próxima semana se o Ibovespa vai perder aí essa região de suporte aí. Se perder essa região, a gente pode ver aí o Ibovespa vindo nesta região aqui de resistência, de suporte aqui de topos anteriores, tá? Não seria nada mal, que seria a região de retração de 50% desta última pernada. E aí a gente ficaria mais fácil, vamos dizer assim, de ver o mercado acelerar essa movimentação. Enquanto isso, está numa consolidação, uma lateralização. A gente já teve o cruzamento da média móvel de 9,21, mas vamos aí aguardar que caso perca ali a região de suporte, ele pode acelerar essa movimentação de baixa, tá? Para acreditar numa movimentação de alta, eu acredito que a gente precise ver aí um zigue-zague de alta, pelo menos no gráfico diário no nosso Ibovespa. O dólar futuro conseguiu, né, romper aquela região de suporte. Conseguiu romper aquela região de resistência, fez uma barra forte com volume acima da média, ficando bem interessante. Fecha a semana, né, com uma alta de 0,84. Na superação da máxima dessa semana, da semana passada, continuação de movimentação. Então, caso rompa aí, continuação de movimentação, conseguiu aí se desvencilhar. A gente até pode dizer aqui que tem um ombro, cabeça, ombro rompido, então a gente poderia fazer essa projeção para cima, né? E o alvo deste ombro, cabeça a ombro, seria lá na casa dos 5.215. Interessante. Interessante essa movimentação aí do dólar, né? E a gente teve aí a abertura aí das bandas de Bollinger, né? Tanto a de 2 quanto a de 3 abriu, né? Tava estreita e a gente teve aí a abertura das bandas, então dá indícios aí de uma possível movimentação bem interessante no dólar, tá? Quando a gente fala um pouquinho dos setores, né? Utilities, né? A gente teve uma semana aí lateral, né? Que teve aí uma queda frente à semana passada, mas com uma vol muito alta, né? Rompeu o topo, rompeu o fundo, mas ainda um candle de dúvida com volume acima da média. Na superação dessa máxima dessa semana, né, a gente pode ver aí uma possível sinalização de uma aceleração no setor, né? Caso faça uma barra de ignição, é mais clara esta movimentação, né? E em utilities aí a gente tem ativos que chamaram a minha atenção. Copel 6, por termo dessa correção que vinha fazendo, a gente teve uma aceleração na semana passada com um volume abaixo da média, e a gente tem a tentativa de romper esse fundo com um candle que dá indícios de término de correção com volume acima da média. Então, na superação da máxima, pode aí sim ser um sinal de compra em Copel 6. E uma vez que se ele romper aí essa máxima, ele vai romper uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, né? Ficando bem interessante essa movimentação. E a gente pode ver aí essa movimentação aqui no curtíssimo prazo, que teve um impulso, a correção, e agora se romper, faz um zigue-zague de alta e dá indícios de querer retomar sua movimentação de alta. A gente também me chama a atenção EGE3, né? O ativo bate em região de suporte, que era resistência anteriormente, tenta violar, e os compradores defendem muito bem, né? Chegando a subir aí 2,24%, né, na semana passada. Então, na superação dessa máxima aí também chama a atenção e poderia ser uma tentativa de tomada de posição com stop abaixo da mínima. Outro ativo, ELET3, né? O setor elétrico aí chamando bastante atenção nessa semana. A gente tem ELET3 também fazendo a correção, chegando em patamar ali de próximo de fundo anterior e de topo anterior, então sendo aí um patamar de suporte pro ativo. Então, caso rompa a máxima dessa semana, fica bem interessante essa tomada de posição, uma vez que tem volume financeiro acima da média aí em patamares de suporte.
Em utilities, um ativo que me chamou a atenção para ter cautela, né, e até quem tem, talvez ficar um pouco mais atento esta semana, é a MBP3. Né? A MBP3 já vem batendo numa região de suporte, faz uma barra de ignição baixista nesta semana, com volume acima da média. Então, caso quem tem o ativo, eu recomendaria aí colocar o stop 1 centavo abaixo dessa mínima, para não ter problemas aí do ativo romper essa região de suporte aí e acelerar essa movimentação de baixa. Tá? A gente tem ali índice de small caps aí, fechando a semana aí numa movimentação de baixa. Tá um gráfico um pouco mais errático, a gente tem topos mais altos, fundos mais baixos, fundos mais altos e topos mais baixos, então pode ser um padrão de triângulo, né? E essa semana dá uma movimentada para baixo, né? E do setor que me chamou a atenção, Banrisul. Banrisul chama a atenção, o ativo faz um impulso, vem fazer uma correção e chega bem num patamar aí de suporte de um gráfico diário, faz um candle que dá indícios de término dessa correção com um volume acima aí da média. Então, na superação da máxima da semana passada, o stop abaixo da mínima pode chamar a atenção aí para uma possível tomada de posição. O papel que me chama a atenção também, Multilaser. Multilaser vinha fazendo uma consolidação, né? Vinha fazendo uma lateralização, bateu numa região de resistência, deu uma lateralizada, cruzou as médias. Semana passada fez uma barra de ignição com volume acima da média. E essa semana faz uma barra ignorada, uma barra que dá um respiro do mercado, né? Então, caso rompa aí a máxima da semana retrasada, né? Um stop trabalhado na mínima da barra da semana passada, fica muito interessante, muito atrativo aí para tomada de posição esse ativo. Índice de consumo, semana passada fechou em queda, né? E o ativo vem, né? O índice vem fazendo topos mais baixos e fundos mais altos, fazendo aquele padrão ali de triângulo simétrico, mas a gente vê que os fundos, né, vem sendo muito próximo um do outro e os topos realmente vem tendo aí uma distância entre eles. Tá? Então, tá um pouco mais complexo. Se perder a mínima desse fundo anterior aqui, pode vir buscar essa linha de tendência de alta, né, que é a linha inferior do triângulo. É o que é o mais plausível, né, de acreditar que o ativo vai fazer dentro deste triângulo simétrico. E dentro do composto do índice de consumo, que me chamou a atenção foi NTCO3 para essa semana. A NTCO3 rompe essa região aqui de topos anteriores, faz a correção, né, cutuca a média móvel de 9 e devolve grande parte aí, fechando muito próximo da abertura da semana. Então, na superação da máxima, com stop abaixo da mínima, pode sim dar um bom trade aí e o ativo tem espaço se romper essa região para vir aí, depois de fazer uma parcial de 1 para 1, tentar aí buscar lá a média móvel de 200 períodos. Também, outro ativo que me chama a atenção é São Martinho. São Martinho fez uma barra de ignição, rompendo a sua média móvel de 200 períodos. A gente tem uma barra de contração, né, nessa semana aí que se fechou. E a gente pode ver no micro, ele fez um impulso, uma correção, respeitou a média móvel de 200. A gente viu os compradores defendendo um pouco essa região. E caso supere a máxima, faz o zigue-zague de alta e continuação de movimentação, ficando bem interessante. Pode trabalhar com stop dessa barra mesmo e o acionamento na máxima da barra mesmo, tá? Chama bastante a atenção. O índice de dividendos fecha aí com um candle, fecha a semana em alta, né? Mas com um candle aí que mostra uma derrota dos compradores, porque eles conseguiram, né, ganhar bastante espaço durante a semana, mas devolveram grande parte
desta movimentação de alta que eles conseguiram, né? E a gente já vê aí o índice de dividendos tendo aí topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? Então, caso perca esta mínima aí essa semana, pode dar indícios de término da correção dessa pequena movimentação aqui de baixa, né? Com o volume, caso ele perca, ele vem continuar essa movimentação. A gente tem um patamar de suporte aqui nesses topos anteriores e ele está fazendo a correção desta puxada aqui, né? Então, de repente, a hora que ele fizer o pivô de alta, vai ficar mais claro a movimentação, né? E no índice de dividendos, o que me chamou a atenção foi BB Seguridade, né? O ativo vem brigando nessa região de lateralização, tenta vir para baixo, se segura na média móvel de 21 e semana passada faz uma barra aí forte aí voltando para cima dessa região que era resistência e fazendo até 1, 2, 3 de compra aí meio complexo aí, mas nas médias. Então fica interessante aí a compra na superação da máxima da semana passada com stop abaixo aí do candle da semana do dia 25/3. Fica bem interessante essa compra, faz uma parcial de 1/1 e carrega o restante desta movimentação. O índice elétrico, né, teve mais uma semana aí de lateralização, né, tentou perder ali a região de suporte, não perdeu, conseguiu fechar próximo aí da abertura da semana, esperando a máxima dessa semana, pode dar indícios aí de uma possível, né, retomada aí da sua movimentação de alta. E também rompe esse canalzinho de baixa que o índice elétrico tem, né? E o destaque, né, como eu já tinha comentado, o Copel chama a atenção nessa correção, EG3 também chama a atenção, né, nessa barra aí forte, né, respeitando uma região de suporte. A gente entende que ele está dentro de uma consolidação, mas ele pode ir lá buscar os 44,70 e já dá a parcial, e caso ele rompa, a gente já está dentro com uma boa parcial. A Elet 3 também chama a atenção, né, nessa correção, chegando em suporte. E o que eu não tinha comentado antes, né, Neo E3. Neo E3 também. O ativo vem, tenta perder o fundo, os compradores retomam, né, a movimentação e faz aí um candle que dá indícios de término de correção com o volume acima da média. Então, na superação da máxima, pode sim ter uma tomada de posição na ponta com stop ali abaixo deste candle aí, tá? O índice financeiro tentou perder aquela região ali de consolidação, tentou perder o seu suporte, chegou aí para baixo daquela zona ali em azul, que eu venho desenhando como suporte, mas os compradores defenderam ali, entraram defendendo essa região e trouxeram os preços para dentro desta consolidação, com volume acima da média, né? Então, na superação dessa máxima, a gente pode ter aí uma possível aceleração, né, na ponta compradora do índice financeiro, ainda mais se a gente vê uma barra forte, com volume forte, e se ele romper essa zona aqui em vermelho e conseguir fechar acima dela, vai ser mais interessante, mais forte para nós, tá? Do índice financeiro, o que me chama a atenção, eu já comentei também lá no índice Small, que é Banrisul. Por término dessa correção, pode ser bem interessante, né? A gente tem IMAT, né? Índices de materiais básicos. Fechou a semana em queda, um candle que tentou romper ali uma região, né, de topo de máximas anteriores e não conseguiu dar continuação, muito pelo contrário, voltou para baixo, é muito forte. Então, bem complicado aí o cenário, né? Já tem sim, né, um zigue-zague de alta aqui no curtíssimo prazo, né? Já temos esta movimentação, mas a gente cutucou aqui essa região, agora a gente precisa ver ele acelerar e aí alinhar esse tempo gráfico aqui, né? Vamos ver
se vai fazer isso. Para acreditar na movimentação de queda, a gente precisa ver ele perder aqui a média móvel de 200 e esse fundo anterior. Do composto do índice, né, de materiais básicos, o que me chama a atenção é CBAV. CBAV aí tinha vários candles aí de lateralização, né, contidos, né, e essa semana rompe essa máxima com uma barra forte, um volume acima da média, então ele pode estar deixando aí um fundo duplo, né, para nós e ficar bem atrativo aí a tomada de posição em CBAV no gráfico semanal. No IMOB, né, a gente tem aí ele fazendo, né, topos mais baixos já, mas ainda faz fundos mais altos. E essa semana ele faz uma barra de baixa, com volume um pouco abaixo da média móvel, um pouco abaixo da média. Então, caso ele perca esta mínima dessa semana, a gente precisa ficar um pouco mais atento nesse índice, né? E os compostos deles também, mas os que são mais relevantes aí para ele. Então, é um cenário um pouco mais complexo. Para ter um cenário mais claro, a gente precisa ver ele rompendo lá os 975. Né? Aí sim a gente teria um cenário mais claro. Do composto aí do imóvel, que me chamou a atenção, JHSF3. JH fez uma barra elefante na semana passada e essa semana faz uma barra de contração, né? Não é uma barra ignorada porque o volume foi na média. Então a gente já tem aqui um fundo duplo, o rompimento desse fundo e a gente já tem a correção. Então, caso ele rompa a máxima, a gente tem o pivô de alta. E aí ele pode vir aqui na média móvel de 200 ou até na região desses topos aqui anteriores. Então chama muito a atenção caso ele rompa a máxima desse candle aí da semana passada e pode trabalhar com o stop abaixo da mínima da semana passada, tá? Chamando bastante atenção esse gráfico aí, tá, pessoal? Então chamou bem a atenção. Pessoal, era isso, né, que eu tenho para passar para vocês. Deixa o like aí, encaminha aí para quem vocês acham que faz sentido esse conteúdo. E também bota aqui no comentário aí os ativos que vocês acharem interessante para essa semana, que daí a gente pode ir batendo um papo aí sobre eles. Então, forte abraço, excelente semana a todos e bons negócios. Tchau, tchau.